Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. E eu hoje quero falar para vocês um trabalho que eu faço há muito tempo e que me dá muito prazer fazer, que é montar um trabalho através de pequenas peças de cerâmica. Nesse caso aqui, hoje, né, a gente vai falar sobre os totens, né? E depois sobre também montagens de peças com plantas, né? E mostrar para vocês outras opções. O que me dá prazer fazer? Fazer as peças, tá? Fazer peças menores. Claro que tudo isso tem um projeto. Eu, mais ou menos, quando começo a executar as pecinhas, eu sei mais ou menos o que eu quero montar, né? Às vezes, gente, não é sempre, porque às vezes eu vou e faço, e depois na hora de juntar tudo isso, me vêm as ideias e aí eu começo a montar. Mas quando a gente fala dos totens, tá? Que é nesse caso aqui, que a gente tem um totem, todo ele feito em raku, e ele foi bem projetado, ou seja, foi pensado para isso, né? Que eu fiz? Eu primeiro idealizei o totem, mais ou menos como é que eu queria, né? E comecei a montar as peças. Então, aqui no caso, vocês vão ver que eu tenho várias esferas, tenho uma forma mais ovoide, assim, que eu queria dar um volume para não ficar tudo redondinho. Mas, na verdade, isso veio surgindo na hora da montagem. Porque o que eu fiz? Eu fiz um monte de bolas, um monte de pecinhas menores, um monte de peças só, tipo um prato invertido, que seria a base dos meus totens, né? E aí, na hora, fui montando. Então, o que eu faço? Primeiro eu faço uma esfera, aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos, isso aqui não ficou bem esfera, ficou meio ovoide ela, porque ela deu uma entortada na hora de fazer, e eu não me desfiz dela, porque eu acho que tem uns volumes muito legais. E o que eu posso fazer nisso aqui? Ou, simplesmente, eu deixo a peça como ela é, deixo secar, e depois eu vou esmaltar a peça, ou eu vou trabalhar em cima dela. O que eu chamo de trabalhar em cima dela? Fazer algum tipo de textura, tá? Que isso eu posso fazer esgrafitando e posso fazer com o próprio esmalte depois, brincando com fita, uma reserva de cera, uma reserva de fita, o que vocês quiserem. Né? Isso é muito versátil. Fica difícil eu explicar uma por uma, assim, depois eu posso explicar nesse totem o que eu fiz. Mas, na hora de fazer, eu não penso muito, né? Eu vou me apropriando de todo o meu conhecimento, do que eu sei, das texturas que eu gosto de usar, e vou fazendo, né? Sem pensar muito, tá bom? Então, assim, ó, o que eu vou mostrar para vocês hoje, que não é o caso, eu não tenho isso aqui nesse totem, mas que eu gosto muito de fazer, e fica muito bonito, tá? Fica bem legal, é a gente trabalhar. Tenho lá a minha esfera, a minha placa, bolas menores, né? Deixa eu ver mais alguma. Ó, tenho corações, né? Esse aqui vai ser um totem, ó. Eu vou montar, vai ter algumas esferas aqui embaixo. Não sei se vocês podem visualizar. Não sei ainda, não pensei. Ó, tá? E isso vai crescer, ou seja, vai ficar uma peça alta. Que pode ser de chão, que é esse caso aqui, que eu tenho um suporte de ferro, depois eu vou mostrar para vocês, ou também para pendurar, que eu também não são totens, eu chamo de penduricalhos, tá? Que são trabalhos que são pendurados, e aí eu vou trabalhar com arame ou com cabo de aço e vou montando como se fosse um totem invertido, a mesma coisa. Tá, então, assim, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Um jeito de trabalhar com isso, que fica muito legal e dá uma textura linda. Eu pego um pouco de barbotina, tá? Essa barbotina eu vou pegar ali para mostrar para vocês, só um pouquinho. Eu vou pegar, como eu falei para vocês, ó, uma barbotina, vou botar num potinho desses de
Ah, e esses com biquinho, pode ser coisas compradas e pode ser coisas que se usa, né? Quem pinta o cabelo sempre tem essas bisnagas em casa que são bem legais, mas hoje em dia a gente consegue comprar com várias ponteiras diferentes e coisa assim. E eu pego uma barbotina, olha aqui, ó, e deixo ela ficar bem durinha, ó, certo? Ó, ela quase não cai da, da espátula aqui, ó. Tá vendo? Então, por quê? Porque eu quero que fique relevo na minha peça, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que eu faço. Ó, a gente bota e puxa, ó. Ah, e aqui entra criatividade também, porque vocês podem fazer. Essa aqui eu quero uma bola, eu quero essa esfera cheia de biquinhos. Por que eu quero ela cheia de biquinhos? Por causa que quando isso aqui vai secar, isso aqui tá no ponto de couro, tá? Quando eu botar o esmalte aqui, isso aqui vai fazer um efeito muito lindo, gente. Vocês não têm ideia o quanto fica bonito a gente trabalhar com barbotina em cima de uma peça no ponto de couro para depois esmaltar e claro que isso aqui, o esmalte vai descer ali, né? E fica muito bonito. Se a gente botar um esmalte de translúcido, fica melhor ainda, tá? Então, assim, o que eu faço? Vou apertando aqui a minha bisnaguinha, como se fosse confeitar um bolo, a mesma coisa. Ah, pode ser um. Pode ser um. Aí não sei como é que é o nome daquilo que a gente faz bolo, tá? Que tem os biqueirinhas com desenho. Eu já vi pessoas que fazem e fica muito lindo. O que vocês precisam adaptar é a espessura da barbotina. Se a gente for trabalhar com aquele aparelho lá do bolo, vocês têm que ter a barbotina mais grossinha, usar um bico mais fininho. Isso vai depender muito. Eu prefiro usar esse aqui, tá? Que às vezes também ele dá uma entupidinha aí. Tem que desentupir, arrumar direitinho. Mas basicamente fica isso, ó. Certo? Não sei se dá para ver. Eu não preciso botar em toda a minha esfera, posso botar em alguma região, né? Ó, vou botar mais um pouquinho aqui. E isso tem que estar no ponto de couro, gente, senão não fica legal. Essa barbotina tá bem durinha, tá? Bem durinha. Bem gostosa de trabalhar. Depois agora eu vou mostrar para vocês outras maneiras que tem de fazer. Ó. O que eu quero? Eu quero um detalhe, certo? Eu não quero toda a bola. Poderia fazer toda a bola sem problema nenhum, tá? Mas na verdade eu quero só um detalhe aqui, ó. Para dar um efeito de na hora da esmaltação diferente. O que acontece se eu usar uma barbotina muito líquida? Quando seca, muito líquida vai escorrer, né, gente? Mas digamos que não seja tão dura que nem está aqui agora. Ela vai, quando secar, ela parece que murcha assim, tá? Que também não fica feio, tá? Não fica feio, fica bem interessante. Isso, se vocês tiverem uma bisnaguinha dessas, com uma ponteira bem legal, assim, ó, e pegar e gostar de desenhar, dá até para fazer arabescos, dá para fazer desenhos, né? Eu vou tentar fazer ali. Eu acho que essa aqui tá um pouquinho dura para isso, mas eu quis ela assim para mostrar isso aqui para vocês, tá? Essa barbotina, uma coisa bem importante, eu bato ela num mixer, ou na verdade eu uso mixer, tá, gente? Bem batidinha, para não ficar nenhum gruminho, senão entope a nossa bisnaga, que a gente não consegue fazer. E outra coisa também importante, que de preferência uma argila peneirada, né? Eu peneiro numa malha 80 e depois eu bato ela bem batidinha. E vou deixando ela mais firme, tá? Mais firme. Ok?
Ó, então aqui... Ó, minha bisnaga aqui já deu uma entupidinha. Ó. Opa. Cuidar para não, como é uma bola, né? Botar um suportezinho embaixo para ela se manter de pezinha. Ó. E agora eu vou mostrar para vocês numa menorzinha aqui, ó, outra maneira que a gente pode trabalhar com a barbotina, tá? Essa aqui agora tem que deixar secar bem sequinha, tá? Para depois queimar e depois esmaltar. Outra maneira também legal da gente fazer, ó, que eu gosto muito, ó, eu faço uma textura bem aleatória, ó. Foi demais, mas quero mostrar. Né? Aí a gente pega um pincel e dá uma desmanchada nisso, ó. Vocês podem fazer... ó. Aí depende muito de cada um, tá? Eu gosto de fazer bem solto, assim, ó. Não me prendo em desenhos. Posso. Aí tem essas... Sabe aqueles pincéis de borracha? Também dá para fazer um monte de coisa legal, ó. E vou fazendo texturas, ó. Tá vendo? Posso pegar a barbotina direto com o pincel e fazer um trabalho, ó. Isso aqui depois com esmalte fica muito legal, gente. Eu já falei aqui várias vezes para vocês, eu não sou boa de desenho, tá? Então, geralmente, os meus trabalhos são bem soltos, bem... Não penso muito, gente. Eu vou botando... Ó, aqui já entupiu, ó. Não deu. Peraí, deixa eu pegar daqui. Ali entupiu. Claro, quando entope assim, foi bom até acontecer. A gente pega uma agulhinha, desentope a ponta e continua usando, tá? Como eu tô fazendo aqui uma coisa bem mais solta, ó. E vou trabalhar com o meu pincel, ó. Eu posso usar pincel também para botar barbotina, tá? O que eu quero é montar uma textura na minha bola. Ó. Posso pegar... Deixa eu ver aqui. Dar uma limpada, ó. Ah, eu não quero tão cheio de textura, olha lá, ó. Então, posso pegar aqui e fazer isso, ó. Vou ficar com áreas com textura. Ó, ali já até já tá secando, gente. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Olha lá. Ali já tá secando, tá vendo? E não esqueçam que a gente tem que trabalhar no ponto de couro. Fica melhor. Que ele seca mais rápido. Ah, não gostei, ficou muito ruim. Não gostei da textura, não era o que eu queria. Pega, passa uma esponjinha, tira tudo e começa de novo. Sem problema nenhum. Então, vocês têm bastante recurso de brincar com pecinhas lisas e fazer umas texturas bem interessantes, né? Para poder depois fazer a decoração, né? Eu quero mostrar um detalhe para vocês, vou pegar esse aqui que é menorzinho. Esse coraçãozinho, fiz de forma ele, tá? Vou dar uma alisada nele, que eu não limpei ele, ó. Uma esponjinha úmida, bem torcidinha, do acabamento. Isso aqui foi... Eu fiz uma
eu formulei uma barbotina e aí não deu muito certo. Não sei o que aconteceu. E ele ficou com muitos buraquinhos, tá? Acho que foi um silicato que eu tinha aí. E então, assim, ó, o que eu tô fazendo? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. São peças que não vão ficar lisinhas, porque elas ficaram cheias de buraquinhos, tá? Já queimei, não dá nada, os buracos são externos. Olha só, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha como é que ficou esse coração cheio de buraquinho, tá? Eu digo, mas ele tá tão legal, eu não vou botar fora isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encher de textura aqui para depois montar alguma coisa com ele, né? Eu posso vir com outra coisa legal também, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Bota aqui, pego uma esponja e, ó. Eu vou fazer, claro que aqui tem que fazer em 2 etapas, né, gente? Ó. É uma maneira de trabalhar com barba. Não esqueçam, tem que estar no ponto de couro isso. Se vocês fizerem com ele seco, vocês correm o risco de rachar a peça, tá? Porque a barbotina é bem liquidinha, assim. Ó. Então, tá, não deu um acabamento legal, não tá bom. São recursos que vocês têm de deixar a peça legal, bem legal, por falar nisso. Eu adoro textura, né? Então, eu sou meio suspeita de falar, porque eu gosto muito de textura. E, ó, boto e venho com a esponjinha e vou fazer a minha textura, ó. Ó. Aí ficou uns buraquinhos aparecendo. Nem me preocupo com isso, gente. Ó, uma textura mais forte, uma textura mais fraquinha. Isso depois no esmalte dá um efeito sensacional. Principalmente esmaltes mais translúcidos, esmaltes mais... os reativos ficam lindos, os óxidos, né? Passar um óxido e depois vir com uma base em cima, fica, ó, muito, 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 muito lindo. Tá bom? Vou falar um pouquinho agora. Isso aqui, digamos que eu tô preparando as minhas peças para os meus totens, tá? Ó, tá vendo, ó? Fiz ali, botei barbotina, não gostei, passei a esponjinha, deixei lisinho e venho trabalhando. Outra coisa que eu faço bastante mesmo, são os botões que eu chamo, tá? Que são? São pecinhas menores, ó, né? Bolachinhas, como é que se diz? Eu chamo de botões mesmo. São, na verdade, os separadores do totem que vai dar leveza na hora da montagem. Isso é muito importante, tanto o totem de chão quanto os pendentes, tá? Tem que ter bastante pecinhas menores para ter os intervalos, para vocês ter uma harmonia na montagem e ficar mais interessante, ficar mais bonito.